parte. Vamos lá, gente, olha só. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Beleza, tá? Deixa eu ver se apareceu. Apareceu, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da nossa querida, maravilhosa Crase. Lembrando, né, gente, tá? Do ao vivo a gente tem isso ainda, mas ainda tem outros conteúdos para subir para vocês, tá? Então, tem a parte de regência, tem pontuação, já foi, né? Tem a parte de figuras de linguagem, eu vou subir para vocês também. A parte de interpretação de texto, tá? Então, tem outras coisas ainda para subir, né? Então, não se preocupe que material tem bastante, tá? E é aquilo que eu já tinha falado para vocês, eu vou deixar tudo ali no nosso grupo ali até metade do ano, tá? Então, fiquem bem tranquilos, vocês vão ter todo o material ali à disposição de vocês até metade do ano. Né? Fora que a gente tem o nosso grupo do WhatsApp também, e eventualmente, quando surgir alguma dúvida também, tá? Coloquem ali, por favor. Então, vamos lá. Crase, né, pessoal? Coisa linda, maravilhosa, que nunca aparece em prova, né? Foi uma ironia isso, evidente, né? Porque ela aparece e muito em quase tudo que é prova aí de língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Beleza, tá? Primeira coisa, tá, pessoal? Vamos entender o seguinte, né? Crase não é um acento. Começa por aí, tá? Tem gente que diz assim, aqui vai o acento crase, né? Não, crase não é acento, tá? Lembra que quando a gente fala em acento gráfico, a gente fala disso lá na parte de acentuação, né? Mas só para retomar rapidinho. Quando a gente fala em acento gráfico, nós temos só 3 sinais, tá? 3 acentos, na verdade, não são sinais, né? 3 acentos gráficos, né? Que é o acento, tá? Circunflexo, tá? Que é o chapeuzinho do vovô, que a gente brinca, né? Tá? O acento agudo, tá? E esse carinha aqui, ó, que não é o acento crase, né? Isso aqui é o acento grave, que a gente chama, né? Acento grave. Então, grave, o agudo e o circunflexo, tá? Circunflexo. Então, quando a gente fala em acento gráfico, só existem esses 3, tá? O resto tudo, gente, é sinal, né? Então, lembra que o tio, por exemplo, não é um acento gráfico, o tio é um sinal de nasalização, né? Ele não marca, por exemplo, sílaba tônica, ele não serve para isso. Tudo bem que, às vezes, coincidentemente, ele recai, tipo na palavra mãe. A palavra mãe só tem uma sílaba, né? Então, não é que aquele tio está marcando a sílaba tônica, ele não marca a sílaba tônica, ele marca nasalização, pronúncia nasal, tá? Então, tomem cuidado que acento a gente só tem esses 3 na língua portuguesa, o resto tudo é sinal, né? O cedilha, por exemplo, é um sinal, o apóstrofo, né, que a gente brinca, que é a vírgula voadora, é um sinal, tá? Então, são sinais, né? Tá? Acentos, nós só temos esses 3 aqui. E aí, no caso, vem, tá, a questão do acento grave, né? Porque o acento grave, gente, muito antigamente mesmo, tá? Se vocês pegarem, sei lá, a primeira edição do Dom Casmurro, por exemplo, ou qualquer outro livro, assim, tá? Lá da época, se vocês pegarem ali Realismo, né, que é uma escola literária, ou às vezes antes, tá? Quando o escritor escrevia, por exemplo, a palavra cafezinho, aparecia cafezinho com 2 acentos, tá? Aparecia o acento agudo no E, né, do café, e aparecia o acento grave, tá, no i, no cafezinho. Por quê? Porque o acento grave, ele marcava o que eles chamavam de segunda sílaba mais forte, né? Olha a viagem. Então, se hoje a gente já não gosta muito de acentuação, imagina naquela época, né, que a gente tinha 2 acentos, às vezes, na mesma palavra. Ainda bem que hoje não tem mais isso, né, tá? Hoje não tem mais isso. Hoje, o acento grave, ele só serve para uma coisa, tá? Para marcar um fenômeno que nós chamamos de crase. Porque a crase vem lá de um termo grego, né, pessoal? Eu não sei falar grego, tá? Mas, enfim, vem lá de um termo grego, que é o termo crasis, né? Se escreve com K até, tá? Que significa isso aqui, ó, fusão. Fusão. Fusão ou mescla, tá? Então, por que é fusão ou mescla? E aí, isso que a gente tem que cuidar, tá? Vocês vão ver assim, ó, que o primeiro caso, que é o mais utilizado, depois a gente vai encher de exemplos, tá, pessoal? É esse aqui, né? Que é quando eu tenho a preposição a mais o artigo a, beleza. Só que não é só isso. Essa fusão, tá? Que nós chamamos de crase, ela vai ser isso aqui, ó. Vamos lá. A mais a
mais A, vou colocar em todos A mais A, tá? E aí a gente vai mudando algumas coisas aqui agora. Olha só, o clássico é esse primeiro aqui, né? Que é a união da preposição a mais o artigo a. Aí da união da preposição a mais o artigo a surge o azinho craseado, tá? Mas também pode ser, ó, segundo caso, a união da preposição a mais o azinho inicial de um pronome demonstrativo, como aquele, aquela, aquele, aquela, aquilo, etc. E daí dessa mescla, dessa união, vai surgir um aquele, aquela, aquilo craseado. Então, percebam que aqui já começa a cair a máscara, né? Por quê? Porque a gente aprende assim, a crase só aparece com termo feminino. Vamos lá, tá, em 99% dos casos isso é verdade, mas percebam que eu dei um exemplo de um pronome demonstrativo masculino ali para vocês, que é o aquele, ó, e o aquele pode aparecer craseado, tá? Então, só que para ele aparecer craseado, eu tenho que ter a união da preposição a mais o aquele craseadinho, tá? Mais o aquele craseadinho é boa, né? Mais o aquele que vai dar o aquele craseadinho. Bom, e o terceiro caso é a união da preposição a mais o azinho inicial do pronome relativo a qual. Na verdade, a qual no singular ou as quais no plural, tá, gente? E aí, dessa união, nós teremos, por exemplo, o a qual crasedinho. Deixa eu melhorar meu acento grave. Melhorou muito, mas enfim, tá? Então, olha só. O que que é crase? Crase é a mescla de uma preposição a mais um azinho. Esse segundo azinho pode ser um artigo, pode ser o azinho inicial de um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, e pode ser o azinho inicial do pronome relativo a qual ou as quais, tá? Então, são esses os casos que a gente vai ter de crase. Então, percebam, por isso que a gente chama de crase, né? Porque crase é uma fusão de dois as, sempre de dois as. Só que, normalmente, o pessoal fica só no primeiro caso, né? Tá? Mas pode aparecer aqui no segundo caso B ou no caso C, tá? Muito bem, então, uma coisa que é de extrema importância, antes de vocês pensarem assim, ó, porque normalmente, vamos lá, vamos trazer isso para a prática. Normalmente, como é que isso aqui aparece na prática? Aparece normalmente nas questões de lacuna, né? Eles nos trazem uma lacuninha em branco ali no meio do texto, uma não, né? 3, 4 lacunas em branco, e aí vem a questão, e aí com as possibilidades de preenchimento daquelas lacunas, né? A craseado, A sem crase, às vezes eles colocam um A com H, né, do verbo haver, tá? Então, eles já mesclam um pouquinho isso também. Então, se eu for ter que analisar, né, o preenchimento da lacuna, eu tenho que ver se, de fato, ali tá o verbo ou o nome pede a preposição. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, é analisar justamente isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos destacar aqui, ó. Preposição, preposição, preposição. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar se, de fato, o nome ou o verbo pede ou não a preposição a. Se ele não pedir a preposição a, esqueçam crase. Esqueçam crase. Eu só posso utilizar crase em qualquer um desses casos que a gente viu, se o verbo ou se o nome pedir a preposição a. Se ele não pedir a preposição a, esqueçam. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora na prática, tá? Com vários exemplos, tá? Mas vamos lá, olha só vou pegar um primeiro qualquer aqui, depois a gente vai para esses que eu já separei aqui para a gente ir fazendo. Ah, desculpa, gente, não dei o tempinho para vocês tirarem printzinho da tela. Eu já ia te falar, volta lá. Me passei. Deu, gente, foi. Vamos lá. Olha só, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá.